Então, meu amigo, a batata do senhor Carlos Lupe está esquentando. Não diria que ela está assada por completo, mas a coisa não está muito boa para ele. Obviamente, sendo o chefe da pasta da Previdência Social, a culpa pelo que aconteceu no INSS cai no colo dele. Ele próprio já assumiu integralmente a responsabilidade pela indicação do Stefanuto para a presidência do INSS. Stefanuto já rodou. E eu defendo aqui no canal sempre o ponto de que esse cara corre sério risco de rodar também. Tem muitos motivos nesse sentido, alguns poucos que podem fazê-lo continuar no cargo. Mas a verdade, isso já está sendo bem noticiado. Aqui uma notícia do site O Globo, que a postura dele diante do ocorrido, a leniência dele para com tudo o que se decorreu nos últimos 27, 28 meses, acaba sendo algo constrangedor para o governo. Então, há um desconforto, entre aspas, em parte, em uma ala do governo que poderia representar um enfraquecimento do Lupe dentro do gabinete ministerial do Lula. Vamos conversar sobre isso, ver as possibilidades, qual o futuro do atual ministro da Previdência Social. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, esse cara aqui tem muita responsabilidade na história, é fato. E se o Brasil fosse um país sério, ele teria rodado junto com o Stefanuto sem sombra de dúvidas, porque a dimensão da fraude cometida no INSS, o tanto de pessoas lesadas, a própria imoralidade do que se trata, aposentados, pensionistas sendo lesados um pouquinho, todo mês, mês após mês, uma coisa absurda, obscena. Isso aí é suficiente, ou deveria ser suficiente, para derrubar um ministro, sem sombra de dúvidas, quiçá um presidente da República, porque todo mundo tem culpa no cartório nessa história, né? O que acontece? Há uma ala do governo Lula, auxiliares do presidente da República, que afirmam que o Carlos Lupe, que não é do PT, ele é do PDT, o partido do Ciro Gomes, não tomou medidas para evitar esses problemas aí, evitar a crise. E quando a operação foi deflagrada, finalmente a operação sem desconto, ele não tomou providências também para tentar amenizar a situação. Ele tentou diminuir o tamanho do problema até que a coisa se tornasse realmente completamente insustentável. Então, o negócio é de grandes proporções mesmo, né? São 6,3 bilhões de reais, pelo menos, que foram desviados de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024, principalmente 2023 e 2024, 2 anos do governo Lula. Já foram cumpridos 211 mandados judiciais de busca e apreensão, foram sequestrados bens no valor de mais de R$ 1 bilhão e 6 pessoas já tiveram mandado de prisão temporária para evitar comprometimento de provas a partir de agora, que a investigação vai seguir em curso sem sombra de dúvidas, né? Enfim, dentro do gabinete ministerial, o Carlos Lupe teria ficado isolado nos debates, né? E ele ficou muito firme, insistiu muito em rebater as acusações da apuração, fatos evidentes, coisas gritantes que foram colocados aí, né? Então, essa insistência dele em rebater o que a apuração descobriu, o que a investigação estava descobrindo, né? A abundância de provas, né? Isso aí causou um desconforto dentro do governo Lula, de acordo com algumas fontes, né? E então, supostamente, na quinta-feira, na manhã de quinta-feira, né? O Carlos Lupe teria dito que estavam tentando fazer uma carnificina e que demitir o Stefanuto não seria necessário. Bom, se ele disse isso, meu amigo, ele enfiou o pé pelas mãos, os pés pelas mãos, de fato, um absurdo completo. É claro que o presidente do INSS tinha que ser demitido. E agora que a gente sabe das informações do Tribunal de Contas da União, que o Tribunal de Contas tinha alertado sobre esses problemas lá atrás e o pessoal fez vistas grossas, aí, meu amigo, o grau de culpa se torna ainda mais evidente. Pois bem, mas aí então, né, pouco depois aí, o Carlos Lupe teve que demitir o Stefanuto por ordem do próprio Lula, que já estava sentindo a água bater no bumbum
a essa altura do campeonato já estava medindo o tamanho do prejuízo para a sua imagem pública que esse caso iria causar, né? Então, lembrando, isso aqui tudo rolou na quinta-feira, meu amigo. Aí a Polícia Federal nas ruas, indo para todo lado ali, investigando, prendendo, enfim, cumprindo mandatos aí e tudo mais. Logo de manhã, o Carlos Lupe foi chamado para o gabinete ministerial para uma reunião com o presidente da República. Aliás, foi lá, foi uma reunião no Ministério da Justiça com o Lewandowski, né? Isso, eita nós. O ministro da Justiça, né? Aliás, péssimo ministro da Justiça. Encabeçando a reunião, o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, estava presente. O Sidônio Palmeira, da comunicação, que é claro, tudo no governo Lula é uma questão de comunicação. Como disfarçar o problema, como enganar as pessoas, como fingir que não está acontecendo uma crise. Sidônio Palmeira estava lá com essa finalidade, né? E o CGU, que é o Vinícius Carvalho. E aí nessa reunião, ele teria, o Carlos Lupe, adotado uma postura defensiva, o que acabou irritando os seus pares, os seus colegas. Parece que o negócio virou uma discussão acalorada, né? E aí os colegas amados dele aí acabaram apontando para o fato inegável de que havia problemas enormes de gestão dentro do INSS. O escândalo realmente é repugnante, é assustador, é absurdo. Não sei se na história recente aí da República a gente viu uma coisa tão escabrosa como essa. Ah, porque o mensalão, porque o petrolão. Meu amigo, não houve prejuízo direto a pessoas pobres, inclusive, como esse caso aqui. O negócio realmente é de outro mundo, isso aqui é de outro patamar, né? Então, a coisa aí acabou escalando mais ali as discussões e etc, né? Tem aqui, né, o negócio dos aposentados ficou bastante claro e o INSS foi alertado. Parece que a Controladoria Geral da União também tinha alertado isso, o INSS não fez nada, não agiu de fato, né? E, enfim, a reunião continuou acalorada e aí, né, o pessoal fez a conversa de alinhamento dos pontos ali e tudo mais, beleza. Os ânimos ficaram acirrados, mas a reunião terminou, alinharam os pontos, a estratégia de contenção de danos e tudo mais. O que o Carlos Lupe fez logo na sequência, meu amigo, né? Ele falou aos jornalistas, meu amigo, que coletiva de imprensa foi essa desse cara? Meu Deus, ali o cara pulou da janela de fato, né? E aí ele disse que só tomaria medidas contra o Stefanuto depois das investigações. Caramba, quanto tempo que iria demorar isso? Manter um cara que estava fazendo vistas grossas, evidentemente, a problemas já apontados, né? Então, isso era um fato inegável. E aí ele assumiu a responsabilidade pela indicação dele, mas comprou a briga de manter o cara no cargo, né? E aí, meu amigo, o negócio ficou realmente, o caldo entornou ainda mais. Um integrante aqui do governo Lula falou que a fala do Carlos Lupe foi incompreensível, né? Foi um grande tiro no pé, de fato, enfim. E aí, a ideia, nesse caso, é queimar o Stefanuto de uma vez, botar a culpa em alguém e falar, ó, combatemos o problema, tá aqui, tá resolvido e tudo mais, né? Então, a análise do pessoal, que, convenhamos, é bastante correta, é que ficar defendendo a alta cúpula do INSS do indefensável não é uma boa estratégia de fato, né? Então, o pessoal fala aqui, né, os auxiliares do governo, que não há indícios de envolvimento do Carlos Lupe nisso aí, e eu não sei, eu nem acho que esse seja o grande problema no final das contas, que ele é corrupto, nem nada disso. Ele é incompetente. O negócio aconteceu, o Stefanuto é o grande, né, o grande incompetente nessa história, é ele, porque havia indícios, havia notificações para mudar os procedimentos, ele não fez absolutamente nada. É claro que o fato de os desvios terem crescido exponencialmente durante o governo Lula chama muita atenção para o governo, e eu acho que tem gente aí que muito interessada nessa história, não sei quem, mas, né, o fato é o seguinte, a culpa maior é de Stefanuto, mas quem indicou ele foi o Carlos Lupe. Ele tem que arcar com o custo político disso aí, ou simplesmente abrir o jogo e falar, errou, enfim, né. Agora, até o momento, ninguém está pressionando pela saída dele, pela saída do Carlos Lupe.
Tudo isso vai depender, é claro, do quanto isso aqui se agravar, das investigações se agravarem. E como eu acho que as investigações vão se agravar, eu acho que a situação dele vai ficar insustentável. Também, pela velocidade com que o Stefanuto foi tirado do cargo, esse cara não vai durar muito também não. O grande problema para o Lula nessa história, acredite ou não, é que ele não vai conseguir ninguém de peso, de qualidade, de capital político, né? Qualidade política, de capital político para colocar no lugar desse camarada que vai passar mais uma vergonha com o Ministério Vago. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.